Olá, cabeças pensantes! Aqui, Hernandes, professor Hernandes com vocês, para falarmos um pouco mais sobre texto. Vamos começar falando pelo parágrafo de introdução, para termos isso bem claro na nossa cabeça, tanto para lermos quanto para escrevermos um texto bem organizado, de uma maneira convicta, sem titubear, sem ficar, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Ai, ai, ai. Nada disso. A gente vai fazer com propriedade. Quando a gente fala em produzir texto, não necessariamente a gente está falando numa redação do Enem, mas sim, por exemplo, se você vai apresentar algum projeto da sua empresa, até se você vai falar alguma coisa, é uma forma de produzir texto. Quanto mais você pensa nessa utilização, tanto melhor para você se comunicar, para você falar, para você trabalhar, para você viver, enfim, né? Afinal de contas, é dela que a gente depende para se comunicar. Primeiramente, introdução é quando você introduz algo. Introdurre é levar para dentro. Ducere é levar. E intro é para dentro. Então a sua introdução ela tem que ser uma coisa que conduz o leitor para dentro do texto, para dentro das suas ideias. Este é o primeiro momento. E a introdução ela tem que ter uma primeira frase que todo mundo quer. Ai meu Deus, como é que eu começo? Como é que eu começo a falar? Como é que eu começo um texto? Como é que eu começo qualquer coisa? Este início, esta introdução, ela deve ser feita com o tópico frasal. Então, o parágrafo de introdução e todos os parágrafos, eles terão um tópico frasal. E o parágrafo de introdução vai ter o tópico frasal principal, que vai dar a ideia de todo o texto, que vai apresentar. Então, a primeira frase ela não precisa ser a primeira coisa a ser escrita, mas ela precisa ser a coisa mais impactante que tem no seu texto. Depois que você faz o texto inteiro, que você vai pensar em como você vai apresentar isso. Primeiro você tem que ter a ideia pronta. Talvez seja a primeira coisa que a gente apresenta no texto, mas é a última coisa que a gente define num texto. Para a gente entender melhor isso, é bom a gente ter um exemplo. Muito bem. O Sr. Padre Antônio Vieira é um escritor, um prosador excelente, exímio, um dos maiores, se não dá. Vamos lá, vai. O maior prosador da língua portuguesa. Se você quer aprender a defender uma ideia, você gosta de discutir com alguém, se você quer ir bem na sua redação do Enem, se você quer ter uma estrutura de apresentação do seu trabalho, de alguma coisa que você tem que falar para alguém, apresentação de PowerPoint, leia Padre Antônio Vieira, leia Padre Antônio Vieira, leia Padre Antônio Vieira, leia Padre Antônio Vieira, porque o Padre Antônio Vieira, ele tem uma organização textual perfeita. Talvez você tenha algum problema no início, mas olha, ele é excelente, ele é top 1000, pica das galáxias, a maneira mais informal. Vamos aí, sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira, pregado na Capela Real, no ano de 1655. Semen est verbum Dei. Lucas, capítulo 8, versículo 11, ao primeiro parágrafo. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador. Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é o caso que me levou e trouxe de tão longe. Ponto. É esse aí o primeiro parágrafo. Aqui ele vai começar a discorrer sobre o quê? O que ele disse até agora? E se o auditório saísse desenganado, como vem desenganado com o pregador, vamos ouvir o Evangelho, porque ele me trouxe de tão longe. Pronto. Quem que é que está falando? É o padre. E o que ele veio fazer? Pregar. Ele apresentou toda a ideia do sermão. É isso que é uma introdução. Simples, rápida, direta, é incisiva e deixa a gente... Mas como assim? Este como assim é o que você tem que explicar no desenvolvimento e na conclusão. Que isso vai ficar para um próximo vídeo. Dicas quentes da língua portuguesa. É isso aí e um bom português para vocês.